nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o LED, né? Então o LED, assim como a luz intensa pulsada, a gente viu muito pouco, né? A gente só viu o que é, mas então a gente não viu regulagem, tempo de aplicação, nada do tipo, né? Eu acho que a gente nem vai ter prática, então vai ser um videozinho bem geral, assim, bem generalista, só pra gente, né, meio que contextualizar o que é, tá? Então esse LED, né, a sigla do LED é aquela Light Emitting Diode, né? Você viu em inglês? Coisa linda, hein? Ó, viu? Bonitinho, né? Light Emitting Diode. É. Então, é a emissão de uma luz de diodo, né? Então, esse diodo aqui é uma substância que tem esse LED, né? Que faz com que a gente tenha emissão desse LED. Então, a primeira coisa que a gente tem que o LED, né, em relação ao LED, o LED ele tem um baixo custo, né? Porque ele também tem uma baixa potência. Então, o LED ele tem uma menor potência, certo? Então, geralmente, os recursos que utilizam LED, aquelas mantas de LED e tal, ele tem uma menor potência em comparação com o laser com a luz intensa pulsada. Porém, quando você pega um LED, né, se você pegar um LED, você vai ter pouca potência. Agora, se você pegar um monte de LED e colocar numa manta, né, esse monte de LED junto vai aumentar a potência e ele vai ter um efeito terapêutico, beleza? Uma das coisas que o LED também, uma característica importante do LED é que o LED ele também é atérmico, né? Ou seja, ele não vai gerar calor, tá? Então o LED é um efeito ele tem um efeito, né, atérmico. Uma das vantagens do LED é que ele permite um maior controle, né, tanto da cor quanto da intensidade. Então a gente usou o exemplo, o professor disse que o LED ele é mais computadorizado, né? Por quê? Porque você consegue controlar o LED, então você tem comandos lá, você consegue trocar a cor para vermelho, para azul, para amarelo, né? E aí você consegue ajustar com base nesses comandos tanto a cor do LED quanto a intensidade, né? E aí, em relação à cor, a gente tem um LED específico, né, que chama RGB, tá? Então esse LED RGB, quem joga aí computador e tal, não sei, quem gosta, né? Tem aqueles teclados RGB, que é aquele teclado que troca de cor, né? Que você consegue colocar, tipo, alteração da cor, a luz piscando, amarelo, verde, azul. Eu tinha uma bem da hora. Enfim, então em relação ao LED, a gente tem que a física do LED ela vai consistir, né, em uma lâmpadazinha, né, como se fosse uma espécie de lâmpadazinha. Dentro dessa lâmpadazinha a gente vai ter um chip, certo? Aí a gente tem algumas outras coisas, tem uns cabinhos lá e tal, né? Tem toda a parte a parte mecânica, né? Enfim, não sei como que é feito uma lâmpada de LED, né? Mas a gente tem esse chipzinho, que é importante saber é isso. Então a gente tem aqui um envelope de plástico, né? Então a gente tem um plástico ao redor aí desse chip. A gente tem a base, né, dessa estrutura ali, enfim, a gente tem alguns cabinhos, tá? Mas não vamos entrar nisso, eu acho que nem é importante, tá? Mas o que a gente precisa saber só, né? Em relação à física do LED. O LED ele não emite luz ultravioleta, certo? E o LED ele tem um baixo custo, tá? Isso aqui não faz parte da física, mas eu esqueci de colocar nesse, então eu vou deixar aqui mesmo. E a gente tem que esse chip, né, ele é importante, porque o chip é o principal do LED, tá? O chip ele é responsável por fazer o controle da cor e da intensidade, né? Então a gente tem diferentes tipos de chip, né? Então a gente tem chips que são RGB, são aqueles que você tem várias cores, né? Você consegue alterar as cores. Você tem chips que eles são monocromáticos, então é uma cor só, tá? Obviamente o RGB vai ser mais caro que o monocromático, beleza? Em relação à fisiologia do LED, eu não sei como, mas ele tem efeitos fisiológicos, tá? Então, fisiologia do LED. A gente viu muito raso, tá? O LED ele pode ser utilizado, né, principalmente a fim de reparação tecidual, né, mais superficial. Então, ele é um bom recurso quando eu quero visar uma reparação tecidual a nível de superfície, né, ou seja, pele, epiderme, né, nas primeiras camadas mesmo. Então, ele é um recurso superficial, né, que vai estimular essa reparação. Então, o LED, né, a manta de LED, enfim, os recursos de LED, eles vão aumentar a vascularização, né, então eles aumentam a vascularização do meu tecido, certo? Eles aumentam o metabolismo celular. Então, aumentando a vascularização, eu tenho mais nutrientes chegando, aumenta o metabolismo da célula, né? Metabolismo celular, vai aumentar a permeabilidade da membrana. Então, tudo isso aqui a gente já viu bem detalhado, né? Então, só vou colocar aqui, só vou citar mesmo.
Aumenta a permeabilidade da membrana. Deixa eu dar uma diminuída aqui para caber tudo. Também vai aumentar, né? Ele tem um efeito vasomotor, então melhora a drenagem. Então a gente tem uma melhora na drenagem dos tecidos, né? E estimula os fibroblastos, certo? Estimula fibroblastos a fazerem o que? Sintetizarem colágeno. Então ele aumenta a síntese de colágeno. Beleza? Então o LED ele tem sim alguns efeitos interessantes, né? A gente viu que existem várias cores, né? E cada cor ela tem um efeito aí mais, um efeito diferente, né? Então em relação à fisiologia, né? Quando a gente fala das cores, a gente tem que a azul ela tem um efeito mais asséptico, né? Então está relacionado com o efeito de asepsia, né? Eliminação de bactérias, enfim. A cor vermelha está mais relacionado com essa questão da estimulação do fibroblasto, né? Então a síntese de colágeno, síntese de elastina, colágeno, elastina, né? Então o LED vermelho é melhor ali para você utilizar, por exemplo, na pele, visando uma cicatrização, né? Aí a gente tem também o LED infravermelho, né? Que parece ter relação mais com efeito anti-inflamatório. Inflamatório. Tem outro que chama ambar, né, que está relacionado com a flacidez, enfim, isso eu nem vou colocar, tá? Mas de modo geral, é isso que a gente tem sobre o LED, tá? Novamente, em relação ao tempo de aplicação, né? Tempo de aplicação, só Deus sabe. Então a gente tem muitos estudos sobre o LED, eles estão saindo ainda, então a gente não tem muita coisa consolidada sobre o LED, tá? Então o tempo de aplicação depende, tá? Então depende do aparelho de LED, depende da pessoa, depende de qual efeito você quer gerar, depende da cor. Tá? Então em relação ao tempo de aplicação a gente ainda não tem certeza, beleza? Porque o LED qualquer pessoa consegue montar um aparelho de LED, né? Tem vários alunos que fazem TCC de montar uma manta de LED, por exemplo, né? Então assim, ainda está sendo validado, a gente não tem ainda parâmetros de regulagem, nada assim do tipo, né? Talvez futuramente a gente tenha. Mas, né, quais são os benefícios do LED? Opa, aquilo lá já é outra coisa. Os benefícios do LED, né? Quais que são? Aquilo que a gente falou, né? Então, LED. Por que eu vou utilizar? Tem efeitos fisiológicos legais? Tem. Então, ele aumenta a vascularização, aumenta o metabolismo celular, aumenta a permeabilidade da membrana, melhora a drenagem, melhora a atividade dos fibroblastos. Então, tudo isso vai ajudar na reparação tecidual, tecidos superficiais. Então, vou atuar em pele, né? E o principal é o quê? O LED ele tem baixo custo. Então não é difícil eu comprar um LED, é um investimento que eu consigo fazer ali de início. Então ele tem um baixo custo, né, para os efeitos que ele tem, que são bacanas, né? Então com baixo custo eu consigo ter uns efeitos bem legais ali, tá? É um recurso atérmico, né? Agora, se eu fosse diferenciar, por exemplo, né, eu pegar aqui, vamos lá, então eu tenho uma luz intensa pulsada versus um LED versus um laser, né? Diferença entre eles. Primeiro, né, luz intensa pulsada, LED e laser. O laser ele é um recurso, uma luz unidirecional, certo? Então já diferencia do LED do LIP, né? O LIP a gente viu que é uma luz não colimada, né? Ou seja, é uma luz sem coesão, vai para vários sentidos, então é não colimada, certo? O LIP, eu associo muito ele aqui, a depilação, né? Ele vai fazer a depilação. Ele é um recurso térmico, porque ele esquenta, tá? Então a luz intensa pulsada, ela é térmica, ela faz depilação. O laser e o LED, ambos eles são atérmicos. Então isso é uma característica que eles têm em comum, né? Ambos são atérmicos, certo? O LED ele tem um chip, né? Coisa que nenhum dos outros tem. O laser ele tem uma biofísica mais complexa, né? Então a gente tem os espelhos e tal, a gente tem um gás, né? Em relação à cor, o laser ele é infravermelho, né? O LIP e o LED eles podem ser mono ou policromáticos, então ele pode ser monocromático, ter uma cor só, ou policromático, eles têm essa opção de ser policromático, certo? O laser a gente também tem, desde que troca o gás, mas geralmente ele é mais, o que a gente usa mais é o infravermelho. Em relação à utilização, né, o laser eu vou usar
para cicatrização. Tecidos tanto superficiais quanto alguns, né, profundos, desde que não sejam tão profundos. Vai depender um pouco da profundidade, né? Então a gente viu que a cicatrização do laser ela chega até 5 centímetros. Né? O LED eu também vou usar para cicatrização, mas a maioria dos estudos sobre LED está relacionado com melhora justamente da circulação. Então a gente colocou lá a questão da cicatrização, né, superficial, então a nível de pele, certo? Só que a maioria dos estudos está relacionada com a de performance. Então, o LED a gente associa, né, as mantas de LED e tal, melhora da circulação e melhora do metabolismo celular. Tá? Então, melhora o metabolismo celular e melhora a circulação, assim melhora o rendimento esportivo. Então, a maioria das pesquisas está sendo sobre o LED em relação a isso. Então, se utilizar o LED antes do jogo faz diferença, por exemplo, para um atleta, né, faz o corredor correr mais rápido? E algumas pesquisas têm mostrado que sim. Tá? E o LIP daí é aquela coisa, né? Rejuvenescimento, depilação, dermato, tá? Então, a luz intensa pulsada a gente relaciona mais com a dermato, tá bom? Então é isso. Esse aqui seria um resumão, tá? Resumão, assim, algumas diferenças entre eles. Lógico, deve ter outras diferenças, mas de modo bem geral, e só para esse vídeo também não ficar tão curtinho, né? Seria isso. Então a gente viu já o laser, né? Que é o mais complicado, assim, que tem regulagens mais complexas, né, que tem efeitos aí diferentes, a gente precisa ter mais cuidado para aplicar. Tem o LED e tem o LIP, né, que são ali mais básicos, enfim, a gente só viu no geralzão, tá? Mas basicamente seria isso. Então esses três aqui são recursos da fototerapia, beleza? Então são recursos de fototerapia. E basicamente é isso aí sobre o LED. Valeu? Então espero que tenha ajudado, a gente viu luz intensa pulsada, LED. E é isso, até o próximo vídeo.